Olá a todos. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite para falar um pouquinho sobre atendimento inicial ao politraumatizado do Congresso Online de Urgência e Emergência. Então, vamos conversar um pouquinho. Então, primeiramente, eu gosto de começar falando um pouquinho sobre a história do ATLS, né? Então, em fevereiro de 1976, aconteceu um acidente aéreo. Um ortopedista estava com a família dele, ele era o piloto do avião que caiu numa plantação de milho em Nebraska. A esposa dele faleceu, ele e os filhos foram conduzidos para um hospital próximo e cada um teve um atendimento diferente, né? Então, quando ele voltou para Nova York, a ideia dele foi criar um protocolo onde até um hospital pequeno pudesse dar um atendimento bom ao paciente politraumatizado, um primeiro atendimento, né? A ideia era criar um protocolo que esse atendimento fosse igual, tanto nos Estados Unidos, lá em Nova York, no hospital de referência, quanto num hospital pequeno, como foi o caso desse hospital de Nebraska. Então, em 76 aconteceu o acidente, de 76 a 78 foram feitas diversas reuniões e em 78 foi lançado a primeira edição do ATLS, né? Que é o que a gente chama, a gente entende, conhece como suporte avançado de vida no trauma. Então, vamos conversar um pouquinho sobre trauma. Então, trauma é considerada a principal causa de morte dos pacientes entre 1 a 44 anos, ou seja, mata muita gente nova, né? Então, por isso que a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente fala de trauma. Então, é feita uma estimativa que morrem por minuto no mundo 9 pessoas decorrente ao trauma, e isso em um ano equivale a 5,8 milhões de pessoas. E, falando em custo, 18% do custo das doenças no mundo é decorrente com trauma. Então, tanto aquele primeiro atendimento lá na cena, até mesmo as cirurgias que o paciente vai ser submetido dentro do hospital, quanto a reabilitação desse paciente posteriormente, né? Então, quando a gente fala principalmente de acidentes automobilísticos, calcula-se que tem por ano 1 milhão de vítimas, né? E isso, em reais, se calcula que cada morte por um acidente automobilístico custa em torno de 650 mil reais. Além das mortes, a gente tem as lesões significativas, que estão entre 20 a 50 milhões por ano. Então, é aquele paciente que não morreu decorrente ao trauma, mas ficou com uma lesão, pode ser aí uma fratura de fêmur, por exemplo, que o paciente precisou ficar 6 meses sem trabalhar, que vai precisar de reabilitação, enfim. E 90% dos acidentes ocorrem em países desenvolvidos. Por quê? Porque aqui, infelizmente, a nossa parte de segurança não é tão boa. Então, as nossas estradas são ruins, sinalização ruim, e principalmente a parte de segurança em si. Então, nem todos os carros, por exemplo, têm airbag, né? Então, os dispositivos de segurança também em países em desenvolvimento são mais precários. Quando a gente fala de morte no trauma, a gente fala que existe uma distribuição trimodal das mortes, ou seja, tem 3 picos de morte, né? Então, o primeiro pico é de minutos após o trauma. 50% das mortes estão concentradas nesse primeiro pico. Geralmente são lesões incompatíveis com a vida. Então, são lesões sanguinantes, são lesões, por exemplo, como uma rotura de aorta, uma rotura de coração, ou uma lesão medular, por exemplo. Então, geralmente, esse paciente morre na cena mesmo, tá? O segundo pico, então, em torno de 30% das mortes entre minutos a horas. É aqui que um primeiro atendimento de qualidade vai fazer a diferença. Então, aqui a gente tem condições de salvar o paciente. Então, são aqueles pacientes com lesões esplênicas, lesões hepáticas, fratura de pelve, lesões intracranianas. Então, aqui, se o primeiro atendimento for feito com qualidade, esse paciente tem chance de sobrevida.
Além disso, a gente tem um terceiro pico, que vai de horas até meses depois do trauma, que também um primeiro atendimento bem feito, uma indicação de cirurgia, um começo de antibiótico terapia, por exemplo, quando eu tenho uma fratura exposta, vai modificar esses 20% de morte. Então, vai fazer com que esse paciente se recupere, por exemplo, né? Então, a gente tem que pensar que o primeiro atendimento não é só salvar o paciente naquele momento. O primeiro atendimento, ele vai ter repercussão até meses depois do trauma, né? E quando a gente fala de ATLS, existe o mnemônico ABCD. O mnemônico ele serve tanto para mostrar como a gente vai fazer a avaliação desse paciente politraumatizado, quanto o que a gente tem que tratar primeiro. Por quê? Porque é o que mais mata para o que menos mata. Então, é o que a gente conhece como ABCD. Então, o A a gente vai avaliar e vai tratar se tiver algum problema de via aérea com proteção de coluna cervical. O B vai ser ventilação, respiração. O C vai ser circulação com controle da hemorragia. O D vai ser disfunção e avaliação do estado neurológico. E o E, exposição com controle do ambiente. Então, quando a gente está no A falando de via aérea com proteção da coluna cervical, a primeira coisa que a gente vai avaliar nesse paciente é a via aérea dele. A gente tem que verificar se ela está permeável, se ela está aberta e limpa. Qual é o jeito mais fácil para isso? Falar com o paciente. Se o paciente conseguir nos responder, a gente sabe que a via aérea dele está aberta e limpa. Se ele não responder, a gente tem alguns métodos, principalmente métodos manuais, para a gente verificar essa permeabilidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar abrir essa via aérea. Sempre lembrando, elevação do mento, mobilização de coluna cervical, a gente não faz no trauma. Por quê? Porque a gente não sabe se a coluna cervical desse paciente tem alguma lesão ou não. Então, o que a gente utiliza aqui é a atração da mandíbula, né? A gente vai jogar a mandíbula do paciente para frente. Por que isso? Porque geralmente a obstrução de via aérea é decorrente da queda da língua. Então, quando eu traciono, eu jogo essa mandíbula para frente, eu estou tirando a base da língua lá de trás, estou desobstruindo essa via aérea. O que pode estar obstruindo a minha via aérea além da base da língua? Sangue, secreções, aqui a gente pode ter saliva, pode ter vômito, ou pode ter corpo estranho, como um pedaço de dente, pedaço de prótese dentária. Então, para isso, a gente pode utilizar também um aspirador. O ideal com uma cânula rígida, para a gente aspirar essas secreções, e se tiver algum corpo estranho, a gente pode remover com uma pinça. Nunca colocar a mão dentro da boca do paciente, tá? Além dos métodos manuais, a gente tem alguns dispositivos que podem nos ajudar a controlar essa via aérea. Então, a gente tem tubos oro ou nasofaríngeos, né? Então, a gente tem a cânula de Guedel ou a cânula orofaríngea. Ela faz essa ideia de manter a língua na posição anatômica e ela não cair e obstruir lá atrás, tá? Lembrando, para eu usar uma cânula de Guedel, o paciente precisa estar inconsciente, ele não vai aceitar uma cânula de Guedel se ele estiver consciente. Se o paciente estiver consciente, a gente tem uma cânula nasofaríngea, que como entra pelo nariz do paciente, então é mais confortável, ele aceita uma nasofaríngea, mas ele não vai aceitar uma orofaríngea, tá? E a gente tem alguns outros dispositivos de via aérea avançada. Então, a gente vai ter dispositivo supraglótico, o mais comum é máscara laríngea, mas para isso eu vou precisar sedar o paciente para utilizar uma máscara laríngea. A gente tem dispositivo para intubação orotraqueal, o tubo orotraqueal, tá? E nessa última edição do ATLS, eles vieram com uma novidade, digamos assim, que é a videolaringoscopia. Então, principalmente agora, né, em época de Covid, ter um videolaringo é muito interessante, porque a gente acaba não tendo tanto contato com as secreções do paciente, né? E daí, só para lembrar, quando a gente fala de intubação, de via aérea avançada ou via aérea definitiva, a gente tem uma intubação assistida por drogas. A gente sempre vai fazer uma medicação, né? Antigamente a gente utilizava o termo intubação em sequência rápida, agora é assistida por drogas. Então a gente utiliza basicamente o etomidato e a succinilcolina, né? E a gente vai ter os dispositivos que nos ajudam a ter
uma crico por punção ou uma crico cirúrgica, que também a gente considera como uma via aérea avançada, né? Só lembrando, a crico por punção, a gente não vai ter uma proteção da via aérea, a gente consegue ventilar esse paciente, mas a gente não tem uma proteção. E a cricocirúrgica, a gente vai se utilizar de uma cânula de traqueostomia ou até mesmo um tubo orotraqueal na cricocirúrgica, e a gente consegue ter a proteção dessa via aérea do paciente, né? Proteção da coluna cervical, sempre eu vou suspeitar de um paciente politraumatizado que ele tenha lesão na medula. Então, primeira coisa que eu vou fazer vai ser a estabilização manual desse paciente, tá? E, assim que possível, colar cervical com os coxins, tá? Nem sempre tem que lembrar que esse paciente vai vir bonitinho, na maca rígida, com colar cervical, com os coxins. Esse paciente pode vir por meios próprios, então a gente também pode ter que a gente chama de protocolar o paciente, né? De ter que colocar ele na maca rígida para proteger essa coluna cervical do paciente, né? O A basicamente era isso. No B, a gente vai verificar a ventilação e a respiração desse paciente. Então, se o paciente tiver uma ventilação ausente, ou seja, eles tiverem apneia, a gente vai precisar de uma ventilação assistida. Para isso, o nosso Ambu marca, né, igual o Gillette, Nescau, enfim, conhecido como ressuscitador, ele vai ser muito útil, né, porque esse paciente não está respirando, a gente vai ter que ventilar esse paciente, né. Se a ventilação do nosso paciente estiver presente, eu vou ter que verificar a qualidade e a quantidade dessa ventilação, né? Então, basicamente, eu vou contar a frequência respiratória desse meu paciente. Se tiver menor que 10, eu posso utilizar o Ambu também para ajudar, porque como ela vai estar lenta, ela não vai ser efetiva, né? Se ela tiver normal, entre 10 a 20, eu posso observar ou eu posso suplementar oxigênio através de máscara com reservatório. A mesma coisa vai acontecer quando o paciente tiver taquipneico com uma frequência respiratória entre 20 a 30. Vai ser muito rápida essa ventilação e geralmente não vai ser tão efetiva. Então, esse paciente precisa de uma suplementação de O2. E quando ele tiver taquipneico severo, que é acima de 30, a gente vai precisar voltar lá com o Ambu, porque esse paciente não vai estar conseguindo ventilar adequadamente, tá? Então, independente se o paciente tiver com uma frequência respiratória menor que 10 ou maior que 30, eu vou ventilar o paciente como se ele tivesse uma ventilação normal. Como assim? Eu vou utilizar 10 a 12 ventilações por minuto, porque eu sei que isso é uma ventilação ideal para o meu paciente e eu consigo fazer com que ele tenha uma troca gasosa, tá? E paciente tendo uma ventilação anormal, eu vou expor, observar e palpar o tórax desse paciente, né? Além disso, eu vou auscultar esse tórax. Se eu auscultar, a ausculta estiver diferente, né? Geralmente a gente fala no trauma, ela vai estar diminuída ou abolida. Eu vou percutir esse tórax, então para eu saber se está maciço, se está timpânico, né? Para eu começar a pensar em quais atitudes que eu vou tomar em relação a esse paciente. Então, aquele paciente que está com uma palpação torácica que pode ter, por exemplo, um tórax instável, ou eu observo que o hemitórax do paciente não está ventilando o suficiente, não está expandindo o suficiente, eu auscultei, está diminuído, está abolido, tem uma percussão, por exemplo, timpânica, eu sei que esse paciente pode estar aí com pneumotórax. Eu vou ter que avaliar para saber se é um pneumotórax hipertensivo ou não. Porque se for hipertensivo, eu estou de frente, né? Eu estou com uma emergência, eu preciso tomar uma atitude que seria uma descompressão torácica, por exemplo, né? E, além disso, eu vou verificar a saturação de oxigênio desse paciente. Então, através da oximetria de pulso, eu vou verificar como é que está essa saturação para saber se eu preciso suplementar esse oxigênio ou não do paciente. Tá? No C,
circulação com controle de hemorragia, então eu vou avaliar. Primeira coisa, pulso. Quando a gente fala de pulso, para palpar o pulso do paciente, a gente sempre vai tentar primeiro palpar um pulso periférico, radial. Não conseguir, não tem pulso periférico, eu vou passar para um pulso central, então femoral ou carotídeo. Se eu conseguir palpar esse pulso, eu vou ver presença. Sempre quando eu vejo presença, eu vou ver bilateralmente, então eu vou palpar os dois pulsos radiais do paciente. Vou ver a qualidade, é um pulso filiforme, é um pulso cheio, né? A regularidade, né? Pensando que esse paciente pode ter tido um trauma torácico e ele está com um ritmo irregular decorrente desse trauma, ou se essa irregularidade já é prévia do paciente, né? Obviamente que eu vou contar, né, a frequência cardíaca desse paciente também, né? Sempre lembrando que acima de 100 eu já considero um paciente taquicárdico, então eu já posso aí considerar que esse paciente já pode estar fazendo um choque hemorrágico, né? Vou verificar também a cor do leito guial e das mucosas, lembrando, quando eu tenho um paciente pálido, eu tenho um desvio de circulação, então esse paciente está perdendo sangue. E se eu tiver um paciente cianótico, eu tenho uma oxigenação incompleta, então eu tenho que pensar que eu tenho algum problema que o oxigênio não está chegando para esse paciente. Pode ser por falta de sangue, então eu tenho pouco sangue e ele não está chegando, ou porque eu tenho um problema na ventilação desse paciente que não está oxigenando. Então, mesmo aqui no C, eu encontrei um paciente cianótico, eu tenho que verificar por que ele está cianótico. Talvez eu tenha que voltar lá no B e arrumar alguma coisa que eu deixei passar. Perfusão é bem importante, então tempo de enchimento capilar. Então eu vou dar aquela apertadinha no dedo do paciente, soltar. Se demorar mais que 2 segundos para voltar o enchimento, para ter o enchimento capilar, eu sempre penso que esse paciente está hipoperfundido, né? Essa perfusão dele está inadequada, então eu já tenho que pensar que ele está em choque mesmo. E a temperatura. A temperatura aqui, a gente pensa principalmente em botar a mão no paciente. É mais uma sensação do que realmente a gente ter a temperatura, porque quando a gente fala em temperatura, é temperatura central. Não adianta a gente colocar o termômetro axilar no paciente, tá? E a gente vai identificar e controlar a hemorragia externa. Por que eu estou falando externa? Porque eu não consigo controlar uma hemorragia interna do meu paciente nesse primeiro atendimento, né? Então, basicamente, a externa eu vou ter 3 tipos, capilar, venosa e arterial, e eu sempre tenho que procurar essa perda sanguínea. Então, onde é que eu vou procurar? No chão, né, uma hemorragia externa, no abdômen, que a gente já vai ver um pouquinho mais para frente quais são as técnicas para eu procurar sangue no abdômen, pelve retroperitônio, tórax e nas extremidades, tá? Então, quando eu tenho lá uma hemorragia capilar, um sangramento, na verdade, né, a gente não pode nem considerar como hemorragia, um sangramento capilar, geralmente é aquela escoriação. Então, eu vou limpar, normalmente eu não preciso nem fazer curativo. Se eu tiver um sangramento, uma hemorragia venosa, daí sim, eu tenho que me preocupar um pouquinho mais. Normalmente com um curativo compressivo ela já cessa, e daí aqui sim, no sangramento arterial eu tenho que me preocupar bastante, né? Então, o sangramento arterial geralmente só um curativo compressivo não vai dar conta. Então, eu vou ter que lançar a mão, né? Eu vou ter que utilizar um dispositivo chamado torniquete, tá? Então, basicamente, como é que eu vou utilizar esse torniquete, né? Eu vou colocar sempre esse torniquete proximal à lesão, eu vou apertar o torniquete, né? Eu giro o molinete, que ali é a figurinha B, até cessar o sangramento. E sempre lembrar de colocar a hora que foi feito isso. Por quê? Porque se eu cessei o sangramento, se não tá mais indo sangue lá para aquela lesão, não está indo sangue também, por exemplo, nesse caso, para a pontinha do pé do paciente. Então, eu sempre tenho que colocar a data e a hora que foi aplicado o torniquete, pensando que em algum momento esse paciente precisa ser tirado esse torniquete depois que for
organizado essa parte da lesão, mas esse paciente pode ter uma síndrome de reperfusão e tudo mais. Então, a gente sabe que até 2 horas e meia de uso de torniquete é super seguro, o paciente não vai perder o membro, mas depois disso a gente começa a ter um pouco de risco. Então, por isso que é bem importante, quando a gente for fazer o uso do torniquete, de colocar o horário certinho que ele foi aplicado, né? Então, vamos começar a lembrar disso. Sempre a gente tem que primeiro controlar a hemorragia, então tampar os buracos que tem, porque não adianta eu colocar líquido dentro desse paciente se eu tiver alguma hemorragia, principalmente externa aí, vazando, né? Então, controlei as hemorragias externas, o que eu posso fazer? Eu posso começar a pensar numa reposição volêmica desse paciente. Então, a gente vai fazer uso aí de cristalóide. Cristalóide a gente considera ringer lactato ou soro fisiológico. Sempre a gente vai trabalhar com eles aquecidos, né? Porque o paciente já está perdendo sangue, já está perdendo calor. Eu não posso jogar um cristalóide gelado dentro da circulação desse paciente. Então, quando a gente fala em aquecido, a gente fala em 39 graus, porque na teoria, quando a gente conecta o soro e ele vai correr lá no equipo, que é aquela mangueirinha, até chegar na veia do paciente, vai perder em torno de 2 graus. Por isso, a gente considera aquecido a 39 graus. Então, a gente vai fazer 2 acessos venosos, né? Acessos venosos, quando a gente fala aqui no trauma, são acessos venosos calibrosos, no mínimo um abocate 18, que é aquele abocate verde, né? E a gente vai correr esses 1000 ml. Por que não mais que 1000 ml? Porque mais que 1000 ml eu vou diluir o sangue do paciente. Diluindo o sangue do paciente, eu vou diluir as plaquetas, os fatores de coagulação juntamente, né, com o sangue. Vou ter menos hemácia, menos O2 circulando também. Então, não adianta eu encher o paciente de cristalóide, né? Então, eu preciso conter as hemorragias e se eu precisar fazer mais volume do que 1000 ml, né, com 1000 ml de cristalóide, esse meu paciente não estabilizou, eu vou ter que recorrer daí a hemoderivado, tá? Não consegui acesso venoso, o paciente não tem veia para pegar. Eu posso tentar um acesso intraósseo, ou se eu tiver como guiar um acesso central, eu posso fazer um acesso central guiado, tá? Mas algumas edições passadas do ATLS condenavam muito o acesso central, mas agora com o advento de ultrassonografia é muito mais seguro eu pegar um acesso central num paciente chocado, por exemplo, né? Então eu consigo fazer. Lembrando que quando a gente fala de cristalóide 1000 ml é para adulto, quando eu falo de criança, até 40 quilos eu vou fazer 20 ml por quilo, né? Para ajudar também no controle da hemorragia, além de eu fazer reposição volêmica, eu posso fazer o transamin, que é o ácido tranexâmico. Eu vou fazer 1 grama diluído em soro fisiológico, que ele vai correr em 10 minutos. Sempre eu tenho que ter um tempo. Então, eu só posso fazer o transamin até 3 horas do trauma. Depois de 3 horas, ele não tem mais efeito. E no caso, né? Por que eu faço o transamin? O transamin tem uma ação antifibrinolítica, então ele vai atuar lá nos fatores de coagulação, fazendo com que não tenha fibrinólise. Eu já estou perdendo sangue, já estou perdendo fator de coagulação, plaquetas e tudo mais, eu não posso perder mais ainda. Então, por isso que a gente faz o ácido tranexâmico até 3 horas. Se eu conseguir fazer essa dose até 3 horas, eu posso fazer uma segunda dose de mais 1 grama até 8 horas depois do trauma. Se eu não conseguir fazer essa primeira dose em 3 horas, eu não faço nenhuma delas, porque não adianta mais. É como assim, o paciente já degringolou, então não adianta mais eu fazer, porque ele não vai ter, ele não tem mais nenhum efeito benéfico para o paciente, tá? Nesse momento, aqui no C, como eu tenho acesso venoso nesse paciente, eu já posso pedir alguns exames. Quais são eles? Principalmente tipagem sanguínea, pensando que esse paciente vai precisar de hemoderivados, toxicológico, beta-HCG, se eu estiver falando de uma paciente feminina em idade fértil, tá?
Se eu tenho um pouquinho mais de recurso, eu já posso pedir alguns outros exames, como a gasometria arterial, principalmente para eu ver base excess, tá? O TAP e o KPTT, a gente vai ver como é que tá essa parte de coagulação do paciente, principalmente em termos de ter um exame de entrada nesse paciente e ver como é que ele está ficando depois das reposições, tá? Plaquetas, ter um exame da primeira hora, né, da entrada desse paciente é muito importante. A gente consegue ter uma continuidade também, e tromboelastograma, se for disponível, né? O tromboelastograma é um exame que está em voga, digamos assim, principalmente para trauma. Então, basicamente, ele vai estudar o trombo do paciente. Então, a gente consegue saber exatamente o que o paciente perdeu. Por exemplo, qual o fator de coagulação que esse paciente perdeu, se o paciente está perdendo fibrinogênio, por exemplo, se o paciente está perdendo plaquetas, para eu fazer uma reposição guiada para esse paciente, tá? E quando a gente fala de hemoderivados, então, quando a gente fala de hemoderivados, eu não tenho ainda o exame do paciente, a tipagem sanguínea do paciente, então eu vou fazer concentrado de hemácias O, tá? Se for homem, eu posso fazer O negativo ou positivo. Se for mulher em idade fértil, a gente sempre vai optar por O negativo. O plasma eu posso fazer AB e plaquetas, tá? Existe uma grande linha aí de pensamento para se começar a utilizar sangue total no paciente politraumatizado, né? Já que o paciente perde sangue total, a reposição deveria ser sangue total. No Brasil não é uma realidade, por isso que a gente fala em concentrado de massa, fala em plasma, fala em plaquetas, tá? Autotransfusão, em alguns lugares também tem. Basicamente, a gente consegue fazer autotransfusão quando o paciente tem trauma torácico, um hemotórax maciço, por exemplo. Eu consigo retirar aquele sangue lá do tórax do paciente, é um sangue que está estéril, e eu consigo autotransfundir nesse mesmo paciente, tá? Sangue abdominal é muito difícil porque geralmente tem contaminação, então a gente deixa a autotransfusão mais para traumas torácicos mesmo. E a gente sempre tem que lembrar, transfusão maciça, 10 unidades em 24 horas, né, de hemodderivado, ou 4 unidades, ou mais que 4 unidades em 1 hora. Por quê? Porque esse paciente vai ter um aporte de sangue muito grande, e a gente vai ter citrato, vai ter perda de cálcio, enfim. Então, eu tenho que pensar nesse paciente que ele está recebendo o hemoderivado, mas se ele receber em grande quantidade, eu tenho algumas coisas para ajustar nesse paciente também, né? Exames radiológicos e estudos diagnósticos no trauma, então raio-x de tórax e raio-x de pelve. AP é aquele raio-x que a gente vai fazer lá na sala que a gente está fazendo esse primeiro atendimento do paciente. E a gente tem o FAST, EFAST e lavado peritoneal diagnóstico, né? Então, esses exames são destinados aos pacientes politraumatizados e instáveis hemodinamicamente, ou seja, frequência cardíaca acima de 100 e uma PA sistólica abaixo de 90. Então, é um paciente que eu não posso ficar levando ele para estudos mais complexos, eu não posso levar ele, por exemplo, para uma tomografia, porque ele está instável hemodinamicamente. Porém, eu preciso ter um diagnóstico, eu preciso saber se dentro do abdômen do paciente tem sangue. Se eu preciso levar esse paciente, por exemplo, para uma laparotomia para corrigir esse sangramento intraabdominal. Então, eu posso lançar mão desses estudos, né? O FAST, então, a ultrassonografia voltada para o trauma. Eu vou procurar líquido livre, basicamente em 3 lugares intraabdominais. Eu vou procurar no espaço hepatorrenal, no espaço esplenorenal e na pelve do paciente. E eu vou procurar líquido também no saco pericárdico. Aqui, quando a gente fala líquido, no paciente politraumatizado, a gente entende ser sangue. O EFAST é o FAST estendido, então, além de eu procurar sangue intraabdominal,
no espaço pericárdico. Eu vou também dar uma olhadinha na parte pulmonar, na janela pulmonar desse paciente, tá? A partir do momento que eu tenho um FAST positivo, né, sangue intraabdominal, o paciente é indicativo de laparotomia, porque esse paciente está instável hemodinamicamente, e se eu tiver sangue no saco pericárdico, é indicação de fazer uma pericardiocentese ou uma punção de Marfan. O lavado peritoneal diagnóstico também serve para a gente ver se tem líquido livre ou não. Porém, o lavado peritoneal vai ser um exame invasivo, né? Eu preciso coletar sangue do abdômen do paciente, eu vou precisar fazer uma punção. E se não vier líquido, sangue vivo, né, nessa punção, eu preciso do laboratório para me dizer se tem sangue ou se tem, né, através de hemácias, ou se tem, por exemplo, fibras alimentares, se tem bactérias, pensando numa perfuração intestinal. Então, o lavado, eu tenho que ter, além de ele ser invasivo, eu vou ter que ter a parte do laboratório associado. Lembrando que lavado peritoneal, por ser punção em pacientes grávidas, principalmente após a 20ª semana, porque a punção eu vou fazer ali na cicatriz umbilical, pacientes obesos ou pacientes com cirurgias abdominais, laparotomias prévias, é uma contraindicação, porque o risco de eu perfurar um útero, por exemplo, ou o paciente obeso de não chegar à minha agulha, e quando tem laparotomia prévia, de ter uma aderência ali no local da cicatriz umbilical é muito grande. Então, é uma contraindicação, né? O paciente está hemodinamicamente estável, vai se optar por uma tomografia computadorizada de abdômen se o paciente tiver alguma queixa abdominal, né? No D, a gente vai avaliar a disfunção neurológica. Então, basicamente, no D eu estou avaliando a função cerebral, que é uma medida indireta da oxigenação da perfusão cerebral. Então, sempre que eu tenho um paciente com nível de consciência diminuído, eu tenho que lembrar de alguns pontos, como uma oxigenação cerebral diminuída. Por quê? Está faltando sangue, está faltando oxigênio para esse paciente, então eu vou ter que verificar isso para saber se é decorrente dessa falta de oxigenação, essa diminuição do nível de consciência. Ou se o paciente tem uma lesão de sistema nervoso central. O paciente tem lá um hematoma intraparenquimatoso, um hematoma intracraniano, né? Ou o paciente pode estar, fez uso de drogas lícitas ou ilícitas, por exemplo. Então, essa diminuição do nível de consciência dele não é decorrente de um trauma, mas sim dessas drogas. Ou até mesmo um distúrbio metabólico, por exemplo, uma hipoglicemia. Então, eu sempre tenho que lembrar que o paciente, ele é um paciente politraumatizado, ele tem um trauma agora, mas ele tem uma história prévia. Então, essa história prévia dele pode prejudicar, digamos assim, o paciente tanto dele ter sofrido o trauma por conta desse distúrbio metabólico, como pode piorar até mesmo o atendimento dele por conta desse distúrbio metabólico, né? Então, como é que a gente faz essa avaliação dessa disfunção neurológica? Basicamente, escala de coma de Glasgow, né? Sempre lembrando que a gente vai verificar a melhor resposta desses 3 pontos: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, né? Então, a gente vai ter na resposta ocular uma melhor resposta ocular 4, que seria espontânea, a menor seria ausência, 1. A resposta verbal melhor seria orientada, 5, a ausência 1, e a resposta motora, obedecendo ao comando 6 e não tendo resposta motora 1. Então, a escala de coma de Glasgow vai de 3 a 15. E a gente vai fazer, associada à escala de coma de Glasgow, a avaliação pupilar desse paciente. Então, lá na figurinha A gente tem pupilas normais, né? Isocóricas. No B, a gente vai ter aquelas pupilas grandes, né? Midriáticas. No C, a gente vai ter pupilas mióticas, ou aquelas pupilas fechadinhas. E no D, a gente vai ter anisocoria, né? Que é aquela diferença entre as pupilas, tá?
Para a gente, o que mais piora, digamos assim, é a gente ter um paciente com anisocoria, né? A gente tem que lembrar que tem alguns pacientes que são anisocóricos, né? O basal do paciente é anisocórico, mas um paciente com rebaixamento no nível de consciência e uma anisocoria associada, eu sempre vou ter que pensar que esse paciente tem um TCE e que essa anisocoria é decorrente do TCE desse paciente, né? Trauma vértebro-medular, a gente vai lembrar sempre de restrição da coluna, né? Imobilização quando necessário e principalmente como é que ou quando a gente tira o colar cervical desse paciente. Então, nem todo paciente precisa usar o colar cervical e, principalmente, nem todo paciente vai precisar de um exame de imagem para retirada desse colar cervical. Então, existem 2 protocolos que são o Nexus e o Canadian, que basicamente é para isso. Eles nos ensinam a tirar o colar cervical do paciente sem necessariamente precisar de um exame de imagem. Quando que eu vou poder fazer isso? Quando o paciente estiver em Glasgow 15, né? Então, ele não pode estar sob efeito de drogas, álcool, nada disso, que tire a percepção desse paciente. Esse paciente também não vai poder ter nenhuma lesão distrativa, né? O paciente não pode ter, por exemplo, uma fratura de costela, uma fratura de fêmur, alguma lesão que possa ter, digamos assim, que o paciente possa ter mais dor naquela lesão do que na cervical do paciente, né? Então, não tendo, o paciente não tendo lesão distrativa e tendo Glasgow 15, eu posso mobilizar a cervical do paciente. Então, primeira coisa, eu vou abrir o colar cervical, vou palpar a cervical do paciente. O paciente não teve dor, eu peço para ele mobilizar de um lado, de outro e encostar o queixo no peito. Se o paciente em nenhum momento teve dor ou não teve nenhuma parestesia, eu posso retirar o colar cervical desse paciente sem precisar de um exame de imagem. Qualquer momento o paciente teve dor, teve parestesia, eu paro a movimentação ou a palpação, fecho o colar cervical e esse paciente vai necessitar de uma tomografia de coluna cervical, tá? Exposição e controle do ambiente. Aqui é bastante importante. Eu não posso submeter o meu paciente à hipotermia. Ele já está perdendo sangue, ele já está perdendo calor. Então, a minha sala, onde eu vou atender esse paciente, precisa ser aquecida. O meu cristalóide tem que ser aquecido, eu não consigo aquecer o sangue, então esse sangue já vai entrar gelado dentro da veia do meu paciente. Então, tudo que eu possa fazer para melhorar essa parte, eu tenho que fazer. Por que a gente se preocupa tanto com a hipotermia no paciente? Porque a gente tem o que a gente chama de tríade da morte, né? Então, a gente vai ter um paciente que vai estar hipotérmico, vai estar coagulopata e vai estar acidótico em decorrência do próprio trauma. O que acontece? Quanto mais hipotérmico, mais coagulopata esse paciente vai ficar, porque os fatores de coagulação, quando diminui a temperatura sanguínea, eles diminuem a sua função ou até mesmo param de funcionar, né? Por decorrência do próprio trauma, o paciente, pela resposta metabólica dele, ele vai ter uma acidose. Quanto mais acidótico, quanto menor o pH desse paciente, menos os fatores de coagulação funcionam. Então, a gente entra nessa tríade, a gente entra nesse círculo vicioso que acaba piorando muito o quadro do paciente. Quando o paciente entra na tríade da morte mesmo, então, que ele está coagulopata, que ele está acidótico, que ele está hipotérmico, o risco de óbito dele aumenta absurdamente. Então, a gente não quer que ele entre nisso. Então, o que a gente pode fazer para melhorar, a gente tem que fazer. E uma das coisas é aquecer o paciente. Então, a sala de atendimento ao paciente grave, ao paciente politraumatizado, precisa ser quentinha. Para o paciente aquela sala e não para a gente. Sempre tem que lembrar disso, né? Então,
Quando a gente fala especificamente de trauma pediátrico, a gente sempre tem que lembrar que criança tem uma reserva fisiológica muito grande. O que é isso? Ela tem uma hipovolemia, ela vai ter um choque, mas ela não vai mostrar pra gente, né? Porque ela tem essa reserva muito grande. Então, ela consegue, digamos assim, segurar o choque por muito tempo. Então, a gente tem que cuidar com deteriorização muito rápida e catastrófica. A criança segura, e quando ela mostra os sinais de choque, ela afunda e ela se torna um paciente muito grave, muito rápido, tá? Outra coisa que é muito pontual, que a criança geralmente tem o crânio um pouco maior, então a gente sempre tem que cuidar quando a gente for colocar uma criança imobilizar a cervical, imobilizar a coluna dessa criança, sempre lembrar disso, né? Que a criança, como o crânio é maior, se a gente deixar ela retinha, ela vai acabar fechando a via aérea dela. Então, eu sempre preciso colocar um coxim embaixo da criança, porque o crânio dela é maior. E quando a gente fala de paciente geriátrico, quando a gente fala paciente idoso, né? A gente está cada vez mais com pacientes idosos com tanto uma idade maior, quanto principalmente com uma independência muito maior. Então, o trauma no idoso aumentou muito, porque o paciente idoso, ele continua saindo de casa, ele continua dirigindo o carro, e ele pode sofrer um acidente, ele pode ser atropelado, né? Então, é muito maior a mortalidade desse paciente idoso, porque geralmente ele já tem uma doença prévia, né? Ele já é DPOC, ele já tem uma doença coronariana prévia, ele é diabético, ele tem uma cirrose, ele já tem uma coagulopatia, ou ele faz uso de algum anticoagulante, algum antiplaquetário, que esse paciente vai sangrar mais, então eu sempre tenho que lembrar muito disso. O paciente idoso, ele não tem reserva, então, ao contrário da criança, a gente já precisa ser mais agressivo com esse paciente desde o começo, né? Porque ele já não tem reserva e já tem doenças prévias. Então, é aquele paciente que quando chega um paciente idoso, a gente tem que ter mais cuidado com esse paciente, lembrando de medicações de uso muito comum, por exemplo, como é o beta-bloqueador, né? Então, é um paciente que vai chegar para a gente com uma frequência cardíaca normal, entre 80, mas o normal basal dele é 50. Para ele, essa frequência cardíaca já é uma frequência cardíaca aumentada. É um paciente hipertenso, então ele vai chegar lá para a gente com 100 de sistólica, não é o normal dele, né? O normal dele é 15, 16 de sistólica, por exemplo, né? 150, 160. Então, eu tenho que cuidar muito com esse paciente idoso, né? Além disso, trauma pélvico. Quando a gente tem um idoso com trauma pélvico associado, a mortalidade dele aumenta em 4 vezes. Geralmente é uma internação muito maior, é uma internação prolongada, precisando de mais transfusões, com mais risco desse paciente fazer uma trombose, uma TVP, um TEP, então a gente tem que cuidar muito quando a gente fala em trauma em paciente idoso, né? Além disso, a gente tem que cuidar também com particularidades, como diminuição da massa muscular, então esse paciente ele tem menos massa muscular, ele sofre mais trauma, os traumas dele são mais graves, geralmente uma queda de altura, por exemplo, esse paciente pode ter uma fratura, né? Tanto pela diminuição da massa muscular, até mesmo pela osteoporose. Aterosclerose, então, esse paciente já tem placas de gordura, esse paciente já está calcificado, então a circulação dele, a perfusão dele já pode ser um pouquinho prejudicada. Uso de beta-bloqueador, cifoescoliose ou alterações degenerativas, então, ao contrário da criança que tem um crânio grande, geralmente o idoso, ele tem aquela cifose. Então, sempre eu vou ter que dar uma protegida na cabeça desse paciente. Por quê? Porque se eu colocar, por exemplo, esse paciente deitadinho, vai sobrar essa cabeça aqui pendurada. Então, eu tenho que cuidar bastante com isso, né? Além disso, capacidade pulmonar reduzida, então esse paciente, se ele tiver, por exemplo, um trauma torácico, uma contusão pulmonar, vai ser mais grave.
uso de anticoagulantes, atrofia cerebral, então é aquele paciente que tem o cérebro um pouquinho menor, tem mais espaço, então um TCE, por exemplo, pode não dar um sinal claro para a gente naquele momento, mas esse paciente pode sangrar, 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 e por ter espaço não vai ter uma anisocoria, não vai ter mais nenhum outro sinal, e 3 semanas, um mês depois, esse paciente vai voltar para a gente com uma diminuição do nível de consciência, ninguém nem mais lembra que ele teve esse TCE, mas ele ficou sangrando esse tempo todo. E sempre que a gente fala em trauma geriátrico, quando tem umas lesões que não são muito compatíveis, a gente sempre tem que lembrar de abuso ao idoso, né? Trauma em gestante, a gente sempre tem que lembrar que é um binômio, mãe e feto, tá? Então, a gente sempre tem que cuidar bastante também, porque quando a mãe mostrar sinais de choque pra gente, ela não vai estar mais passando sangue nenhum pro feto. Então, a gente sempre tem que cuidar muito com isso. Então, quando a gente tem uma gestante, a gente sempre tem que cuidar com o choque. A gente não pode deixar ela entrar em choque, porque o risco de ela perder o feto é muito grande. Tá? E quando a gente passa para uma avaliação secundária, ou quando a gente tem tempo, né, de fazer uma anamnese nesse paciente, esse paciente está acordado, ou esse paciente tem alguém junto que pode responder algumas questões para a gente sempre tem que lembrar desse mnemônico chamado AMPLA, né, que são algumas perguntas que a gente vai fazer para o paciente ou para o acompanhante que vão nos ajudar bastante no tratamento desse paciente. Então, a primeira pergunta é quanto à alergia, segunda pergunta é quanto a medicações em uso desse paciente, lembrando lá, anticoagulantes, antiplaquetários, beta-bloqueadores, antiarrítmicos, né? Passado médico e prenhez, então se o paciente já tem alguma comorbidade, se ele já fez alguma cirurgia, ou se é uma paciente que pode estar grávida, líquidos e alimentos ingeridos e ambientes e eventos relacionados ao trauma. Então, tanto, por exemplo, lá quando a gente pega o exemplo de um paciente que fez uma hipoglicemia e por isso que ele bateu com o carro, ou se nessa colisão ele teve, além da colisão em si, teve, por exemplo, uma inalação de fumaça porque o carro pegou fogo. Então, tudo isso entra aqui nesse último A como ambiente e eventos relacionados ao trauma. Então, basicamente era isso. Um pouquinho aí de atendimento ao politraumatizado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo pelo